Muito boa tarde, caros colegas. Nós vamos dar início à última sessão de uma semana de trabalhos. Não, não é a última tarde, pronto. A última tarde de uma semana desta semana de eventos pessoanos. E eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer ao Rui e enfim, ao Jerónimo, que não está presente, mas está ao Rui, que foi uma pessoa que trabalhou muito, muito, muito nos últimos meses e nas últimas semanas ainda mais, e suponho que esta semana tem sido, enfim, daquelas a sério. Eu acho que o Rui até emagreceu um bocadinho, depois tem que recuperar. A partir da manhã tem que começar a recuperar. Então, para não demorarmos mais tempo, eu passo a apresentar, o primeiro orador, que é o professor, Federico Bertolazzi. Eu vou ler. É a primeira professora? Muito bem. Pronto, então afinal, ao contrário do que eu imaginava, a primeira pessoa que vai falar é a professora Raquel Sousa, que é mestra em literatura brasileira e doutora em estudos comparados em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo. E foi professora em várias universidades, brasileira, teve uma bolsa de pesquisa entre 2013 e 2014 na Universidade de Coimbra e faz parte do polo de pesquisa em poesia portuguesa moderna e contemporânea da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora de literatura portuguesa na graduação e na pós-graduação em estudos literários, no curso de letras também da Universidade Federal de Minas Gerais. As suas áreas de interesse, para além daquelas que já foram, que decorrem daquilo que eu disse sobre o percurso da professora como professora e como investigadora, as suas áreas de interesse são as revistas literárias do século XX em Portugal, modernismos, modernidade e poesia portuguesa contemporânea. A comunicação da professora chama-se Eugénio de Andrade e Fernando Pessoa, Reflexões sobre o duro ofício da poesia. Boa tarde a todos. Eu agradeço a professora Serafina pela apresentação e queria agradecer ao Rui Souza e ao Jerônimo Pissarro pelo convite e cumprimentar todos que estão aqui, as pessoas, aos amigos e aos professores ilustres, e já começo a minha comunicação. Ostinato rigore, rente ao dizer o ofício de paciência. A escrita para Eugênio de Andrade poderia ser definida a partir dos títulos atribuídos pelo próprio autor a alguns dos seus 30 e poucos livros de poesia. Desde a publicação de As Mãos e os Frutos, em 1948, a crítica tem destacado a obstinação, o rigor, a atenção às palavras e a sua transparência como características fundamentais de sua obra, que seriam reveladas também em 3 livros de prosa crítica, 2 infantis, algumas tradições e antologias, dentre as quais destaco Fernando Pessoa, Poesias Escolhidas. Sobre sua relação com as obras de outros poetas, Eduardo Lourenço, também homenageado aqui nessa semana, afirmava em A Breve Música Noturna de um Poeta Solar, relendo As Mãos e os Frutos, que Eugênio, desde cedo, não buscará na voz dos outros mais do que o eco de uma convivência já inscrita ou adivinhada pelo rumor mais fundo do seu coração. Partindo da ideia de convivência e eco, sublinhadas por Lourenço, buscarei refletir sobre alguns poemas do escritor Beirão, que evidenciam aspectos do diálogo explicitado com a obra pessoana. Em depoimentos e entrevistas, Eugênio de Andrade afirmava que, na sua juventude, teria se encantado pela poesia do autor da mensagem, passando então a copiar num caderno os poemas do escritor publicados em vida em revistas da época. No texto, Camilo Peçanha, o mestre, enumera alguns daqueles que definiria como nomes supremos da poesia. Um homem da raça de Cavafes,
Pessoa, Peçanha, Cesário, Camões. E afirmava ainda, em uma passagem que nos interessa mais de perto neste trabalho, que nos anos de 38 ou 39, cito, andava muito fascinado por Fernando Pessoa, com quem na Biblioteca Nacional aprendia o duro ofício da poesia. Em primeiros poemas, que retoma apenas 10 textos de suas produções iniciais, Adolescente e Pureza, posteriormente renegados, destaca-se a dedicatória imprensa à memória de Fernando Pessoa, que foi epígrafe de Adolescente em 1942. Mas foi no livro Homenagens e Outros Epitáfios, cuja longa gênese teria início em Escrita da Terra e Outros Epitáfios, e que foi sofrendo várias ampliações e desdobramentos ao longo de cada edição, que se encontram 3 poemas em que Pessoa ecoa. O primeiro deles trazia como título apenas as iniciais, FP. De rosto em rosto, a ti mesmo procuras e só encontras a noite por onde entraste finalmente nu, a loucura acesa e fria, iluminando o nada que tanto procuraste. Nos versos afirmativos da quadra acima, temos a imagem de um tu, FP, que buscaria de rosto em rosto o seu próprio rosto. A procura, no entanto, poderia ser tomada como frustrada, já que só encontras a noite por onde entraste. No entanto, haveria uma compensação no encontro fatal com a noite, já que a morte conduziria finalmente à nudez sem máscaras. O tom da crítica intensifica-se com a enunciação da intensa procura pelo nada, iluminada pela loucura acesa e fria. A alienação mental justapõe-se à luz da razão. Saber calculado, frio, cuja caracterização parece acentuada pela mudança no tempo verbal do presente de procuras e encontras para o pretérito perfeito e final de entraste e procuraste. O retrato de pessoa é uma resposta epigramática ao heteronimismo, como a ausência de um rosto, e aquilo que Eugênio definiria como uma verdadeira insurgência da palavra do poeta em sua poética do livro Rosto Precário. É contra a ausência do homem no homem que a palavra do poeta se insurge. É contra esta amputação no corpo vivo da vida que o poeta se rebela. De Homero a San Juan de la Cruz, de Virgílio a Alexandre Bloch, de Lippo a William Blake, de Bachot a Cavafy, a ambição maior do fazer poético foi sempre a mesma. Ecce homo, parece dizer cada poema. Eis o homem, eis o seu efêmero rosto feito de milhares e milhares de rostos, todos eles esplendidamente respirando na terra, nenhum superior a outro, separados por mil e uma diferenças, unidos por mil e uma coisas, mil e uma coisas em comum, perdão, semelhantes e distintos, parecidos todos e contudo cada um deles único, solitário, desamparado. É a tal rosto que cada poeta está religado. Mais extenso que o anterior em seu tom de azedume, segundo destacaria Joaquim Manuel Magalhães, o texto A Vitorino Nemésio, alguns anos depois, também inserido em Homenagens e Outros Epitáfios, é a nossa própria próxima leitura. Eu vou fazer um recorte na leitura do texto, se me permitem. A moda é o Pessoa, coitado, dá para tudo. E a culpa é dele, com aquela comovente incapacidade para ser ele próprio. De nada lhe serviu ter dito e redito que a fama era para as atrizes. Que vocação de carneiro tem as maiorias? Não há fúfia universitária ou machão fardado que não diga que a pátria é a língua ou a puta que os pariu. Já tu só tinhas versos, e alguns bem maus. Coisa, aliás, de pequeníssima importância, como exemplarmente, depois de morto, provou Pessoa, que está, como se sabe, no paraíso. Coitado. Pensava ter tempo para pôr ordem na arca, mas a morte veio antes da hora. Contigo, ao menos, isso não aconteceu. Bebias menos, pudeste arrumar a casa. Nada disso te importa já. E de resto, que leem esses, que leem quando leem. Poema datado de 83, 5 anos após a morte de Nemésio. Em diálogo com o poeta morto, como em uma epístola póstuma,
O texto inicia-se como uma espécie de balanço melancólico sobre a leitura da obra do escritor açoriano, concluindo que nem mesmo a prosa dele seria lida. E tal situação deveria-se à moda que era então Fernando Pessoa. O sarcasmo acentua-se pelo uso de palavras de baixo calão, referindo-se primeiramente à passagem aforística do livro do Desassossego e em seguida a um verso do Ultimátum de Campos. A referida passagem, parodicamente reformulada, que seria usada indistintamente por universitários e por membros do Exército de modo pretensioso e vulgar, desperta a ira da voz enunciadora do texto. Quanto à fama, a referência é ao trecho do Ultimátum, em que Álvaro de Campos afirma que a Europa, cito, quer o poeta que busque a imortalidade ardentemente e não se importe com a fama, que é para as atrizes e para os produtos farmacêuticos. O texto de Eugênio parece mimetizar, de certo modo, o tom irônico do longo poema de Álvaro de Campos, que proclamava um mandado de despejo aos mandarins da Europa, definindo a nulidade e falência de tudo, resumida na palavra merda, grafada em caixa alta no texto, publicado originalmente na revista Portugal Futurista em 1917. Assim como no poema anterior, o tema da incapacidade para ser ele próprio é retomado, e ao poeta criador do heteronimismo são atribuídos os adjetivos coitado, repetido ainda no final do texto, e comovente. Ao referir-se aos maus versos de Nemésio, mais uma vez, compara-se criticamente o destino oposto dos maus versos pessoanos, que depois da morte do poeta gozariam de melhor destino, o paraíso, ironicamente mencionado, em relação aos do autor do Mau Tempo no canal. Dentre os problemas detectados pela voz que se dirige ao falecido escritor, destacar-se a sorte da obra de Nemésio que, contrariamente ao que ocorrera com a produção do Poeta da Mensagem, deixou tudo organizado, já que não padecia do problema do excesso de bebida atribuído à pessoa. E a conclusão do texto apresenta um tom negativo não só diante da inutilidade de tais reflexões proferidas, já depois da morte de seu amigo, mas de modo mais amplo, referir-se à leitura e aos leitores. De resto, que leem esses que leem quando leem? A pergunta parece ecoar o verso e os que leem o que escreve da autopsicografia, provocando nova reflexão sobre a qualidade das leituras e dos leitores. Outro poema do mesmo livro, também datado de 1983, é Ao Eduardo Lourenço, Na Flor da Sua Idade, que apresenta forma e modulação bastante distintas da composição dedicada a Nemésio. Era bonita, mas tão provinciana a cidade. Também vou fazer alguns recortes. Só as árvores não eram vulgares. Ali nos encontramos certo dia, éramos jovens e mais jovens que nós era a poesia que nos acompanhava. Hölderlin, Keats, Peçanha e Pessoa eram então, e não o serão ainda, os nossos amigos. O mais, gente, ideias, costumes, tudo tinha o mesmo cheiro de caserna aliada à sacristia. Apesar de bela, a cidade era provinciana, vulgar e sonolenta. O dado circunstancial é Coimbra, quando Eugênio vai para o serviço militar ali, naquela cidade. Ali teria se dado o encontro entre o enunciador e o homenageado, Eduardo Lourenço. Ambos compartilhavam da mocidade e da poesia que os acompanhava. A juventude das obras lidas poderia referir-se ao verdor do próprio contato com tais escritores, poesia que era e continuaria a ser, como aponta a pergunta retórica dirigida ao intelectual celebrado, parte da convivência e da amizade entre eles. Neste texto, a obra pessoana era matéria de afeto, objeto de leitura, ladeada por outras obras canônicas que fariam parte da biblioteca da voz textual. A crítica dirigir-se-ia àquele espaço e ao protagonismo da presença militar associada da Igreja em tempos de Estado Novo, habilmente sintetizada no cheiro de caserna aliada à sacristia. Quanto às diferenças evidentes entre os três textos lidos, o próprio escritor afirmaria em nota final que poria algumas reservas a estes epitáfios, por desconfiar da denominação de livro atribuída ao que definiria como uma coletânea de versos sem unidade, refletindo variações de tom, flutuações de escrita e outras marcas do tempo a que a poesia não escapa, como coisa viva que também é. Já em
Já no texto O Rapazito de York, de Vertentes do Olhar, datado de 85, ano das comemorações do cinquentenário de morte de Fernando Pessoa, temos: escuta, vou falar-te do rapazito que o Álvaro de Campos tanto julgou amar. Era inglês, naturalmente, e tinha 16 ou 17 anos quando o encontrou em Londres, numas férias do último ano de Glasgow. Frederick era o quinto filho de um pastor de almas de York, estudava arte dramática e levava uma vida que não se poderia dizer fácil, pois a mesada do pai, quando havia necessidade de meias solas nos sapatos, obrigava a apertar o cinto. Vou fazer um novo corte. Como dispunham de tempo, passavam algumas tardes estendidos na relva de Hampstead, mas não iam além de algumas carícias, com receio de serem surpreendidos. Ao despedir-se, Fred pediu-lhe que passasse pelo seu quarto na manhã seguinte. Apesar da casa estar deserta a essas horas, o medo quase impedia que o amor lhe baixasse ao corpo. E por fim, não me perguntes como soube eu tudo isto, seria muito indiscreto da tua parte. Utilizando-se de um procedimento que seria definido como indesejado pelo próprio poeta, como enuncia em Os Afluentes do Silêncio, o texto em tela atravessa, mais uma vez, a fronteira entre prosa e poesia. O Rapazito de York procede a uma amplificação da história apenas entrevista nos versos de Pessoa Álvaro de Campos, publicados originalmente na revista Contemporânea com o título Soneto Já Antigo. No conhecido poema pessoano, o sujeito do texto solicita sua interlocutora, Daisy, que, quando morresse, notificasse seus conhecidos de Londres e York sobre o seu falecimento. Dadas as coordenadas para o trajeto da jovem, surge no texto a insinuação de um relacionamento homoerótico entre a voz do poema e o pobre rapazito que tanto julgara amar, tema que gerou inúmeros ruídos relacionados a questões internas e externas aos textos, acerca daquilo que João Gaspar Simões definiria como enigma de Eros em pessoa. Mas é exatamente a partir da sugestão erótica que se opera um prolongamento paródico do relacionamento amoroso entre Álvaro, heterônimo personagem, e Freddie, alcunha atribuída ao referido rapaz. O tom prosaico e íntimo do texto original é mantido. O mesmo pode ser observado em relação ao uso do vocativo, funcionando como estratégia para acentuar o prosaísmo do estilo, traduzido no texto que o relê, para uma voz que narra os fatos sem fazer parte da história. Escuta, vou falar-te. Na sequência, expõem-se as circunstâncias do encontro entre eles em Londres, informações sobre a origem de Frederick, filho de um pastor de almas de York, que estudava arte dramática, e as suas dificuldades financeiras, que teriam sido algumas vezes contornadas por Álvaro através de convites para jantar. Como a voz enunciadora dá a entender, não era apenas a intenção de ajudar que motivava os convites para cear juntos, nem para a consequente aproximação. O autor fictício de Pessoa, personagem do poema em questão, menciona carícias trocadas entre os jovens estendidos na relva, assomos de sensualidade e leituras de Whitman e Shakespeare, além de encontros em quartos desertos em que o medo quase impedia que o amor lhe baixasse ao corpo. O advérbio quase desfaz de maneira sutil a dúvida sobre o encontro que viria a se repetir até que, numa dessas manhãs, seria acompanhada pela recitação de versos de Shakespeare. É a inserção do corpo na cena amorosa que explicita um dos elementos centrais na distinção entre as poéticas de Pessoa e Eugênio, poeta que canta a liberdade do corpo, sem haver nada de explícito ou vulgar. O texto, todo construído em tom de mexerico, é arrematado por uma afirmação irônica, insinuando a indiscrição não de si, mas sim do interlocutor. Não me perguntes como soube de tudo isso, seria muito indiscreto da tua parte, afirma. Já de rente ao dizer, destaco o último poema, que, no entanto, não é o último que eu vou analisar aqui, nem é o último do Eugênio, composto por 11 versos irregulares em estrofe única, em que o sujeito lírico sente-se vítima de uma inédita e intensa solidão no Natal.
último poema. É Natal. Nunca estive tão só. Nem sequer neva como nos versos do Pessoa ou nos bosques da Nova Inglaterra. Deixo os olhos correr entre o fulgor dos cravos e os diósperos ardendo na sombra. Quem assim tem o verão dentro de casa não devia queixar-se de estar só. Não devia. Como se não conseguisse compreender as razões do isolamento experimentado, a expressão adverbial nem sequer parece indicar a incoerência do sentimento. No poema pessoano, cujo incipit é "No Natal em que há neve na província", a voz lírica também está só e vê nos lares aconchegados, nas famílias e no lar que nunca teria, as razões para sonhar saudade. No movimento de oposição e recusa aos sentimentos negativos, gesto que parece repetir-se com alguma frequência na poética de Eugênio, a voz do texto afirma deixar, verbo indicativo de desistência ou de condescendência, que os olhos encontrassem razões para afastá-lo da solidão, descobrindo entre o fulgor dos cravos e os diósperos ardendo na sombra, no brilho intenso das flores e na cor ardente dos frutos vermelhos, a resposta possível para si e também para a fria solidão dos poemas pessoanos. Noto, no entanto, que a repetição anafórica da expressão não devia e o uso do verbo no pretérito imperfeito apontam para uma conclusão ainda melancólica de sua situação. Não devia queixar-se, mas queixa-se. O poema de Pessoa parece ter provocado no seu leitor a necessidade de reação, de reflexão sobre a solidão e sobre o desejo de acolhimento e calor, em uma composição mais lírica que as anteriores, dedicadas a Nemésio e a Lourenço. Finalmente, para refletir ainda sobre alguns aspectos do trabalho com as palavras e sobre o diálogo com a poesia pessoana, eu destaco com um verso da Ceifeira de Ofício de Paciência, livro de 94. Um verso da Ceifeira. Escrevo para fazer da luz velha dos corvos o limiar doutro verão. Nenhuma sombra, por mais nefasta, perturba o meu olhar. Tenho 15 anos. Ao espaço quadrado do pátio, regressa o canto das cigarras. Com o sol à roda da cintura, o corpo deixa de ser hesitação. Corre ao encontro da água ou do outro corpo. E canta, canta sem razão. É do ofício de cantar que se fala. A preposição para indica a finalidade da escrita. Transformar a luz velha dos corvos no começo daquela estação, no retorno à juventude e na memória do canto que a acompanha. Mas a existência de uma finalidade pode parecer contraditória com a ideia de uma ausência de motivos para cantar, proposta nos versos finais, recortados de Pessoa e enxertados aqui. O sujeito em primeira pessoa recusa a perturbação de qualquer sombra algourenta em favor de uma possível transformação de seu estado atual no regresso à juvenilidade. O verão, estação que é, em muitos casos, metáfora da mocidade na poesia de Eugênio, torna-se imagem nas palavras do poema e aquele que escreve com um propósito específico transmuda-se em um jovem de 15 anos que ouve o regresso do canto das cigarras. Estruturada em estrofe única, a voz em primeira pessoa desaparece do discurso, dando lugar, a partir do 10º verso, a um corpo que tem a sensualidade do sol à roda da cintura, que deixa de ser hesitação e move-se com urgência ao encontro da água ou do outro corpo, entregando-se ao canto sem razão, que reafirma, juntamente com o título, o diálogo evidente com Ela Canta, Pobre Ceifeira. Neste que foi um dos poemas pessoanos mais publicados em vida pelo escritor, temos uma ceifeira que canta enquanto trabalha. O sujeito que observa encanta-se, espanta-se com o que ouve, por parecer considerar aquele labor incompatível com o ato de cantar. O adjetivo que qualifica a trabalhadora é pobre, e sobre ela há a hipótese algo duvidosa de julgar-se feliz, talvez. A inocência e inconsciência daquela que ceifa conduzem a voz poética a refletir sobre o canto, que provoca tristeza e alegria, e sobre o peso da ciência, ou poderia afirmar sobre a
consciência da brevidade da vida. O desejo da voz enunciadora parece ser o de alcançar um equilíbrio no paradoxo, ter a tua alegre inconsciência e a consciência disso, ser capaz de elaborar um canto cheio da simplicidade e inocência do campo e da lida, tendo ainda consciência desse fazer. Experimentar em seu coração a canção que estava a ouvir. Derrama em meu coração a tua voz incerta ondeando, deixando-se penetrar pela mutação líquida da ondulação sonora daquela voz e desejando ter a alma transformada e levada por aquela sombra leve. O poema de Eugênio, por outro lado, recusa a sombra e a hesitação. Escolhe o canto da cigarra, que na fábula Cigarra e a Formiga dedica-se à música enquanto a formiga trabalha para se preparar para o inverno, mostrando talvez a incompatibilidade entre os dois ofícios. Esse inseto de vida breve, que aparece com certa recorrência na poesia eugeniana, seria assim distinguido em vertentes do olhar. Quando voltar ao Alentejo, as cigarras já terão morrido. Passaram o verão todo a transformar a luz em canto. Não sei de destino mais glorioso. O destino glorioso das cigarras é semelhante ao do poeta, que se põe a transmutar luz do verão em canto. No poema em análise, o desejo é a chegada do verão. É poder correr sem temor ao encontro de outro corpo ou da água. Como afirma em entrevista intitulada Da Palavra ao Silêncio, de rosto precário, é num horizonte de luz solar e jovem que se inscrevem a minha canção e o meu silêncio. À guisa de conclusão, creio poder afirmar que os textos lidos aqui e apresentados na sequência cronológica de sua publicação, acrescidos aos paratextos e testemunhos críticos, dão-nos a ver alguns aspectos da recepção da obra pessoana pela voz do poeta Eugênio de Andrade. Desde os anos de juventude em que realizara as cópias dos poemas pessoanos publicados em vida, em periódicos consultados aqui na Biblioteca Nacional, ou seja, antes mesmo da publicação em livro das obras do escritor, passando pela homenagem impressa, pela crítica à ausência de um rosto, pela condenação paródica à onipresença do poeta e consequente obscurecimento de outros autores e obras nas letras de então, nos anos em que se afirmava que tanto Pessoa enjoa, vemos uma trajetória errante e tensa que oscila entre diálogos, respostas, confrontos e ecos da longa convivência de Eugênio com a poesia de Fernando Pessoa em seu exercício do duro ofício da poesia. Obrigada. Muito obrigada, professora Raquel, e cumpriu o tempo escrupulosamente. Muito obrigada. Então agora passamos ao Federico, não é? Como houve uma alteração da ordem, é o Federico. Sim, os colegas têm todos, quase todas as pessoas terão as informações sobre o trabalho do professor Federico Bertolazzi. Ele é doutorado pela Universidade de Lisboa e é professor de literatura portuguesa na Universidade Roma Tor Vergata e aí responsável pela cátedra Agostina Bessa Luís. Ele fez uma seleção, nesta nota biográfica, há uma seleção de estudos, estudos sobre Sofia de Mel Breiner, Eugênio de Andrade, Chico Buarque, e é tradutor, um aspecto muito importante do trabalho do professor Federico, é tradutor da literatura portuguesa para italiano, nomeadamente, enfim, está aqui um elenco, Maria Teresa Horta, Sofia de Mel Breiner, David Machado, não é assim propriamente um grande conhecido, mas é um belo escritor, eu gosto dele. O Orlando Ribeiro, o geógrafo, o dramaturgo José Maria Vieira Mendes, também Eugênio de Andrade, José Cardoso Pires, Ivo Castro, num estudo de História da Língua Portuguesa, Elígia Fagundes Teles,
Eu creio que um dos últimos trabalhos que o professor Frederico fez de tradução foi dos sonetos, que eu tenha conhecimento, porque houve uma apresentação na faculdade, foi de tradução dos sonetos de Luís de Camões, e eu sou incapaz de reproduzir, as explicações que o professor Frederico deu sobre essa tradução, mas foi complicadíssimo, foi um sistema, muito complicado. E com ótimos resultados, digo eu que não sou camoniana, nem falo assim o italiano, falar não falo nada, só leio, mas achei, extraordinário. O professor Federico, tem uma ligação ao CLEPUL, que é o centro que organiza, o Centro de Investigação da Faculdade de Letras que organiza este encontro, concretamente o Grupo 1 de Literatura e Cultura Portuguesa, do que o Rui faz parte, e o professor Federico no nosso centro, é membro da comissão de acompanhamento dos nossos trabalhos. O Federico vai falar sobre Eugénia e Sofia na Senda de Pessoa. Não estava a conseguir encontrar o título. Se faz favor, Frederico, obrigada. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Serafina, tão simpática, tão amigável. Obrigado a todos que organizaram esta ocasião para estarmos juntos aqui com tanta alegria e com tantas coisas tão estimulantes. Quanto tempo eu tenho, Serafina? São 20 minutos? Meia hora. Muito bem, então sim, eu no meu título, que é este, Eugénia e Sofia na Senda de Pessoa, acrescentei um ponto de interrogação, porque na verdade estes dois autores que eu escolhi, que são contemporâneos da obra de Pessoa, não do Pessoa, mas são contemporâneos da sua obra, apresentam, a meu ver, umas características bastante complementares, diferentes em relação ao mestre Pessoa. E como primeira coisa, parece-me que ambos se insurgem contra a monumentalização de Fernando Pessoa enquanto poeta e o que os dois exprimem de uma forma diferente. Por um lado, Eugênio de Andrade diz, para exemplo de que se não deve fazer a um poeta Camões basta, e Sofia tem palavras que não publicou, não sei se disse, fazem parte do espólio que está aqui conservado, e num dos manuscritos, depois falarei um pouco destes manuscritos, ela escreve assim: é evidente que na atual glorificação de Pessoa há carnaval, folclore e farisaísmo cultural. E, claramente, a insurgência diz respeito às manifestações. O farisaísmo cultural de que fala Sofia é a arrumação no sótão dos poetas nacionais, que diz Eugênio, no sentido de monumentalizar para esquecer. Deixem o Pessoa ser poeta e leiam-no, é o que eles dizem, os dois. E tem, portanto, duas diferentes maneiras de, a meu ver, de se medir com este, que como diz Eugênio de Andrade, passa de ser uma influência para ser uma referência obrigatória. A pessoa, na evolução da sua presença na literatura portuguesa, passa, nas palavras de Eugênio de Andrade, a ser referência, mais do que influência. É uma questão que tem muito a ver com o que ele diz. Ele diz de uma forma bastante crua. Com o tempo foi sofrendo um naturalíssimo desgaste, tendo largamente contribuído para isso a infernal quantidade de inéditos com que lhe tem diminuído a obra. Cioso do que o poeta faz e do que o poeta publica, do que o poeta assume como sendo a sua própria obra, Eugênio de Andrade irrita-se com o descontrolo da publicação do que Pessoa não tinha publicado.
É um aspecto muito interessante, a meu ver, porque tem, uma relação direta com esta esta maneira de se medir com pessoa. De fato, como a Raquel justamente disse, o primeiro livro de Eugênio de Andrade, de 1942, adolescente, o primeiro livro que ele assina com o seu pseudônimo, é dedicado a Fernando Pessoa. E como o próprio Eugênio conta, o Adolfo Casais Monteiro, numa recensão a este livro, dizia desde o início: é curioso que um livro dedicado à memória de Fernando Pessoa não tenha nenhum vestígio da poesia dessa influência ou da presença de Fernando Pessoa. O que acontece com este livro e com o seguinte, Pureza, de 1945, é que Eugênio de Andrade recusa ambos. E ambos os livros ficam esquecidos durante 30 anos, porque em 1977 é que ele os recupera, ou assim diz que faz, e, como eu tentei mostrar, na verdade esta, não é mais uma recuperação, é uma reescrita, hã. Ah, a parte inicial da obra de Eugênio de Andrade apresentava uma lacuna, que era justamente a lacuna adolescencial, ou dos primórdios dessa poesia. Lacuna que ele tenta preencher e diz: quis dar a ler, ao publicar estes meus primeiros poemas, que é uma seleção de 10 poemas, justamente a dar a ler às pessoas que se interessam pelo que eu faço, as minhas primeiras coisas, os meus primeiros poemas. Eu estudei estes poemas e mostrei como muitos deles são uma reescrita, uma reelaboração, uma fusão, são, portanto, um instrumento de representação. E esta presença de Fernando Pessoa, que continua a ser o dedicatário da pequena coletânea de 10 poemas, é justamente uma questão temporal. Ele dedica à memória de Fernando Pessoa os poemas e fecha o conjunto iniciando com um poema que ecoa os cantigas medievais, com uma homenagem a Federico Garcia Lorca, outra vez in memoriam. O que eu leio nesta colocação entre estes 2 parênteses de memórias é uma deslocação das influências que o poeta maduro e já experimentado arruma para uma fase anterior à da sua poesia, que literalmente começa em 48 com, As Mãos e os Frutos. Estes poetas, aliás, em 46 com a antologia dedicada a Federico Garcia Lorca, mas isso tudo é anterior à sua própria obra. E ele diz: "Eu nunca escondi que, estas influências foram as minhas. O que não há é a presença de influência direta na minha obra." Desta forma, eu vejo que, esta dimensão de atemporalidade da obra de Eugênio, esta dimensão, de vivacidade da obra é ciosamente mantida. Numa entrevista, ele diz justamente, perguntam-lhe: "Como é que é o seu dia?" E ele conta: "Eu acordo todos os dias às 7 da manhã e sempre com 16 anos." É, sempre com 16 anos. A adolescência é justamente a fase da aprendizagem, da explosão da vida, da alegria, da solaridade, da descoberta das grandes paixões, entre elas a sexualidade, entre elas a liberdade da sexualidade. Pessoa pertence a essa esfera, porque Pessoa é veiculado por Antônio Boto na adolescência de Eugênio de Andrade. É ali que ele começa a saber da existência de Fernando Pessoa e frequentar as bibliotecas nacional e municipal para copiar os poemas de Pessoa. E ali a surpresa que ele conta nesta narrativa das origens é justamente esta. Com António Boto, com a poesia dele, eu aprendi que a pessoa amada pode ser
do mesmo sexo, pode ser um outro homem. E o encanto e a maravilha, né, que fez, como ele conta no outro texto, né, aquele outro grande fascínio que ele tinha na infância da santidade, né, ficar arrumada, como ele diz, aos 16 anos, definitivamente. Mas mantém esta fidelidade, assim, à povertà, algo franciscana, que ele tanto cultiva. Então, o que acontece? Acontece que há uma colocação específica numa dimensão temporal, inaugural, vívida, que é a da adolescência, e ali, como vimos no poema da ceifeira, com um verso da ceifeira, é justamente nesta dimensão que ele hã, vai recuperando e colocando pessoa em relação a si próprio. Pessoa é parte da adolescência, é parte da, tomada de consciência, total. Por exemplo, há poucos são os textos em que ele se refere, né, a Raquel citou quase todos, podemos, eventualmente, acrescentar uma referência que tem muito a ver com o que estou a dizer, né, Eduardo Lourenço, Os Tempos da Juventude, né, os nossos amigos eram estes grandes poetas que o formaram. E diz assim, num outro texto: também as dunas de Fão, como imagem sua mais delicada, ficaram ligados no meu espírito 4 versos de Pessoa, que são dos raros a manifestar a inquietante presença do filho de Afrodite. Seus altos seios parecem, se ela estivesse deitada, 2 montinhos que amanhecem sem ter que haver madrugada. Eugênio liga estas dimensões, adolescência, descoberta do corpo, sexualidade, no que a ele pertence e em pessoa é ausente. Num dos textos mais lúcidos, né, que ele publicou em Os Afluentes do Silêncio, ele cita, né, aqueles versos de Pessoa: às vezes eu, olhando o próprio corpo, estremecia de terror ao vê-lo, assim na realidade, tão carnal. Diz Eugênio, são versos de um homem atravessado por uma solidão total, uma solidão que a partir do corpo acaba por corromper a alma, porque é no corpo que toda a diferença começa. É no centro do nosso corpo que nos sentimos religados ou separados do espírito, não direi da terra, mas do mundo. Hum? E outra citação: uma nudez qualquer, espírito ou corpo, horroriza-me, diz Pessoa. Um pudor, Eugênio, que era muito mais do que isso, porque era pavor de que algum olhar surpreendesse o que tanto procurava ocultar. Levou-o a encerrar-se nos jardins da sua imaginação e a cercar de muros altos quem se sonha. E bem sabemos como alguns dos seus sonhos eram desmesurados. A expressão mais acabada da sua agonia encontra-se no Fausto, obra fragmentária que o acompanharia a vida inteira e a avaliar pelo que dela se conhece das mais fracassadas. Nela, mais do que em qualquer outro lugar, o seu canto é o terror instalado no centro do amor, como diz emblematicamente Eduardo Lourenço. É esta a diferença, a clivagem, a fratura entre um e outro, o grande hiato que separa os dois. Porque nesta dimensão, Eugênio é que toma consciência e declara, como disse desde o início, eu sabia que se queria vir a ser mais um elo, que dos cantares de amigo vem a ser, vem a ter autor de saudação a Walt Whitman, eu tinha que escrever exatamente de costas para ele. É exatamente esta consciência da escrita, esta consciência, este fascinante domínio da influência que poderia haver e que não houve, porque o autor geriu, a arrumou, colocou no devido lugar. E, diz ele, escrevi exatamente de costas para ele.
Agora, do ponto de vista programático, esta é uma afirmação absolutamente ambiciosa. E, encontrei numa observação de Fernando Cabral Martins uma possível chave de leitura desta, em termos de poética, em termos de concreta poética, prática de escrita. Fernando Cabral Martins, no livro que se dedica aos poemas sobre a pessoa de Sofia de Mello Breiner Anderson, que vou falar daqui a pouco, ele diz assim, eh, falando da poética da Sofia, ele diz: "A própria palavra maçã contém esse cheiro e sabor que o poema revela. É esta atenção ao mundo, depois voltaremos a isto, materializada numa forma. E de que Alberto Caeiro dá uma versão extrema ao rebaixar, na sua poesia, toda a metáfora à comparação, e depois ao converter a comparação em tautologia." Sendo Alberto Caeiro, o mais imediato referente, o mais imediata influência possivelmente, detetável na poesia de Eugênio de Andrade. Nós vemos porque ligada à paisagem, à realidade rural e à presença no mundo, não, das coisas. Nós podemos ver, através desta leitura que Fernando Cabral Martins, fez, exatamente um uma passagem deste virar as costas à pessoa. Justamente porque a poesia de Eugênio de Andrade baseia-se na metáfora, num uso estratificado e hiperestratificado da metáfora, hã? Como se houvesse uma tempestade escurecendo os teus cabelos, ou se preferes, a minha boca nos teus olhos, carregada de flor e dos teus dedos. Como se houvesse uma criança cega aos tropeções dentro de ti. Eu falei em neve e tu calavas a voz onde contigo me perdi, como se a noite viesse e te levasse, como se a noite viesse e te levasse. Bom, uma uhum, é o poema Adeus, né, eh digo-te adeus como se não voltasse ao país onde o teu corpo principia, como se houvesse nuvens e sobre as nuvens mar perfeito, ou se preferes, a tua boca clara singrando largamente no meu peito, não é? Um poema de amor, de adeus, de separação, que é composto por uma estrutura lexical absolutamente quotidiana, mas que tem uma estrutura semântica e metafórica, infinita, potencialmente infinita. É este o ponto. No corpo da linguagem é assim que acontece, ou é uma das maneiras em que acontece esta separação, este começar um caminho completamente diferente e penetrar numa dimensão absolutamente outra, sequer outra. De tal maneira que em 1985, no cinquentenário da morte de Fernando Pessoa, Eugênio prepara a sua antologia de Fernando Pessoa, que não publica, mas publica apenas 10 anos mais tarde. E, num prefácio, diz justamente: "Eu fui buscar aqueles textos que eu li quando tinha 16 anos. Não foi ver as versões atualizadas, não foi ver as versões, filologicamente apuradas, com um trabalho já de décadas, assim, mas foi ao Pessoa que a ele pertencia." Da mesma maneira como prefacia a edição de Clepsidra, outro seu mestre, magnífico, não é, Camilo Peçanha, ele prefacia a edição de 1920, que é uma edição, já sabemos, completamente arbitrária, pelo menos, não é, mas é a dele. E é em termos de importância, de influência e de presença literária que ele faz esta seleção. Então, coloca a a a sua obra
em função deste poeta, ou em termos, como vimos, né, de rosto em rosto procuras, não, com uma sobreposição com as suas próprias categorias poéticas, né? A procura do rosto é a finalidade de toda a poesia, como Eugênio declara na Poética, como dizem vários outros textos. E quando reflete sobre Fernando Pessoa, reflete como nestes casos que vimos há pouco, de par a par, ou em termos históricos, ou em termos cronológicos. Não é por acaso que ele publica aqueles textos dedicados a Vitorino Nemésio, a Eduardo Lourenço e ao próprio Fernando Pessoa, num livro que é absolutamente diferente do que é normal na obra de Eugênio de Andrade, que publica de forma eu diria mesmo abstraída do tempo. Ele vem atualizando, né? Há 2 semanas aqui falava-se de variação textual. E eu, a falar de Eugênio de Andrade, tentei mostrar como a variação que ele apresenta, nenhum dos seus livros apresenta na versão final a mesma forma que tinha na primeira edição. Nenhum. E Homenagens e Outros Epitáfios e Escrita da Terra, que são 2 livros absolutamente precários, vão enriquecendo na medida em que ele vivencia, experiencia as coisas. Homenagens e Outros Epitáfios sai pela primeira vez em 1970, o poema Sobre Pessoa é de 1978. São livros gavetas em que ele vai colocando as experiências. São livros precários, são livros diferentes, mas fazem parte, porque ele quer mostrar esse lado de evolução, de comunhão, de participação, de uma certa forma. Escreve em termos muito diferentes do que o normal, né? Aquelas invectivas na morte de Pasolini, ou aquelas dedicadas a Rui Belo, justamente. É muito interessante isto. Mas a obra dele foi fechada por ele, que reuniu prosa e poesia da forma única como entendia que tinha que ser. E basta. Refletir sobre a pessoa é colocá-lo no devido lugar do início e da influência da formação da sensibilidade poética. E depois, as outras reflexões são reflexões de par a par, dedicatórias deste tipo. E, portanto, aqui acontece uma maneira de se relacionar com Fernando Pessoa, que é a maneira de Eugênio de Andrade, que procura a sua dimensão e afasta o que pode perturbar esta dimensão. Do outro lado, oposto, coloca-se Sofia de Mello Breiner Anderson. Sobre a relação de Sofia e Pessoa, há vários textos. No primeiro colóquio internacional de 2011, cujas atas foram publicadas, há 3 textos. Um é de Ana Klobuchka, outro de Gustavo Rubin e um de Fernando Martinho. Fernando Martinho, que obviamente é a referência obrigatória na relação de Pessoa com os poetas das gerações seguintes, principalmente de 1960, com o seu livro, mas com várias outras ocasiões em que ele se estuda estes aspectos. E que justamente fala de Sofia na Grécia como pessoa. Há um outro ensaio de Richard Zenith, no segundo colóquio internacional de 2019, que foi na altura do centenário de Sofia de Mello Breiner Anderson, em que outra vez ele estuda a relação do paganismo entre Sofia e Pessoa. E depois há João Ribeirete, também, que escreve sobre Sofia, e Ricardo Reis, como Gustavo Rubin. Há um instrumento que é fundamental, que é esta pequena antologia de poemas sobre Pessoa, prefaciada, como disse, por Fernando Cabral Martins e organizada por Maria Anderson. É uma relação, muito interessante, porque há
toda uma parte publicada e presente continuamente na obra, que começa em 1950 e termina em 1994, pelo menos. E é uma presença contínua, quase insistente. Há um outro lado que é menos visível na reflexão de Sofia de Mello Bryan Anderson e que pertence aos manuscritos, ao espólio, e a coisa assim. No espólio, eu tive acesso ao espólio de Sofia, que é conservado aqui na Biblioteca Nacional. Há pelo menos 4 ou 5 textos que são de referências. Há este que eu li na atual glorificação de pessoa, no qual ela vai explicando esta sua posição e na qual depois expressa uma consideração sobre a trasladação de Fernando Pessoa nos Jerônimos. E ela diz, sim, eu acho apropriado Fernando Pessoa ir para os Jerônimos, porque ele foi um navegador. E esta não é uma citação feita por acaso, depois vamos voltar a este tema da navegação. E há outros textos, há um texto sobre o guardador de rebanhos, textos copiados de entrevistas de Fernando Pessoa, e há um dos textos mais importantes que não foi classificado como sendo de argumento, sim, de tema, de assunto pessoano, e que é uma conferência que ela pronunciou em 1989 no Palácio Fronteira. E, daqui vou ler umas coisas. No qual ela conta uma série de episódios, na verdade, ligados à relação dela com Pessoa. E ter que apressar-me um pouco. Há vários textos sobre Pessoa que são muito interessantes. Eu digo isto para estimular eventualmente mais pesquisas. Há textos, uma conferência que ela pronunciou no Centro Nacional de Cultura, a convite de José Augusto França, provavelmente nos anos 60. Há textos para a rádio que ela foi dizer e ler a seguir ao 25 de Abril, quando, na intenção de pôr a cultura em comum, ela lia, para mostrar exemplos concretos de liberdade, lia Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Camões, Pessoa e etc. Há o texto sobre a conferência sobre a despersonalização em Fernando Pessoa, de 1989, e há um texto sobre os poetas portugueses Rui Sinatra, Jorge de Sena e Rui Belo, pronunciada em Perugia em 1994. Vou resumir muito rapidamente a posição de Sofia perante Fernando Pessoa. Ela, desde o princípio, luta com Fernando Pessoa, porque ela recusa essa ideia da ausência, da pervicácia da ausência na vida vivida e na realidade. Mas, ao mesmo tempo, admira profundamente a capacidade de despersonalização e de universalização da sua palavra poética. E o grande drama para ela é resolver este paradoxo, esta contradição na qual ela própria vive e se centra. Por quê? Porque a vida vivida, a realidade, a physis, é o lugar onde se manifesta a imanência, onde se manifesta o acontecer do sagrado. É por isso que Sofia, nos poemas que dedica a Fernando Pessoa, os mais célebres são em Hidra, com Fernando Pessoa, ou Cíclades, né? Ela diz: a claridade frontal do lugar impõe-me a tua presença, porque é no lugar que se manifesta o divino. E o que ela faz inconsciamente, aproximar duas dimensões que vêm de muito longe. Uma dos primeiros livros, os deuses, né? Nasceram como um fruto da paisagem. Né? Este é um dos seus primeiros poemas em que os deuses são fruto da paisagem.
E pessoa, da mesma maneira, também é fruto da paisagem. No primeiro colóquio sobre Sofia de Mello Brandrandes, Pedro Eras, que está ali no fundo, fez uma comunicação lindíssima sobre a responsabilidade ou de ver todo o fenômeno, como a Sofia diz. E terminava dizendo: quem quer ver todo o fenômeno tem que assumir o risco, o terror de se tornar um Deus. Sofia participa daquela dimensão divina dentro do real e chama para participar nesta dimensão exatamente Fernando Pessoa, em Cíclades, em Hidra e a coisa interessante é, todos estes textos em prosa alimentam, evidentemente, a reflexão poética. Há muitas coisas que nós encontramos na poesia que nasceram nestas prosas e que passaram depois para a poesia. O poeta, sobretudo, embiocado, não é? São várias palavras e várias imagens que voltam. O que era absolutamente o contrário, como diz Richard Zinni, a filosofia, o paganismo de Fernando Pessoa, de Alberto Caeiro, era que, baseado na ideia de que o universo é composto de um todo sem unidade, é um todo sem unidade, são factos sem unidade. Enquanto Sofia procura reconciliar e vê na imanência um sinal desta unidade. E então há esta diferença entre as duas perspectivas, mas ambas acontecem no corpo vivo da linguagem literária e nesta dimensão de religiosidade. Assim, transfere para esse plano a influência deste poeta, que para ela é fundamental e é constante. Bom, é isto. Obrigado. Muito obrigada, Frederico. E também cumpri o tempo ali ao segundo. Eu queria então agora, para não nos atrasarmos, passava a palavra ao professor Caio Gagliardi, que é extremamente pessoante, pelo que vejo aqui pelo seu currículo, é professor associado de literatura portuguesa na USP e aí coordena um grupo de estudos pessoanos cujo site está indicado na nota biográfica e é também membro, agora em Portugal, da equipa do projeto Estranhar Pessoa. Publicou O Renascimento do Autor, Autoria, Heteronímia e Fake Memoirs e é o organizador do volume de ensaios críticos Fernando Pessoa e Companhia Não Heterónima e também de poemas de Alberto Caeiro e de mensagem. Tem para publicar neste momento, isto ainda continua atual, ainda está para publicar? Sim, infelizmente sim. Um livro chamado Fernando Pessoa, Ironista, e que eu imagino que deve ser muito interessante, até porque Fernando Pessoa era um grande ironista, não é? Pelo menos é o que eu penso. E tinha um grande sentido de humor. É. Então, se faz favor, a comunicação do professor Caio chama-se Eu Também Queria Ser um Major Aposentado, notas sobre uma paródia francesa de Fernando Pessoa. Obrigado, Serafina. Cumprimento a Raquel, o Frederico, que conheci agora, tive esse prazer de conhecer. A Raquel, minha colega já há alguns anos no Brasil. Agradeço ao Rui e ao Jerônimo pelo convite que me fizeram e a audiência sempre tão estimulante, tão atenta. Eu vou pedir licença aos meus colegas de mesa para que nós imaginemos uma segunda mesa agora, pelo simples fato de que eu não vou falar do Eugênio, nem da Sofia, e também não vou falar de poesia, vou falar de prosa. E vou apresentar para vocês uma primeira parte de um estudo mais longo, um estudo em duas partes,
que propõe uma leitura intertextual do Pessoa com um romance francês publicado em janeiro deste ano, de 2023. Então, eu parto da premissa de que a maioria dos presentes aqui não deve ter lido esse romance, não é? E o que eu vou fazer, basicamente, resumidamente, é contar para vocês a história de um rapaz um pouco sem graça. O nome dele é Charles Dubois. Charles Dubois é o ente mais novo de uma família de classe média parisiense, um rapaz indisciplinado e desmantelador de sua linhagem familiar, toscamente ofuscada por seus instintos primitivos. Mas Charles não o faz de forma consciente. Ele é apenas um indolente sem expectativas. Sua irmã mais velha é uma jovem enérgica com espírito competitivo, uma natureza oposta à sua, perfeitamente robotizada pelo sistematismo autoritário do pai, um militar a quem a vida se resumiu a um plano de batalha guiado pelo desejo de triunfo da própria vontade. Em contrapartida, o preguiçoso Charles é o avesso de toda forma de atividade e se delicia com a ociosidade. Charles é, em síntese, um estranho no ninho. Com a morte do pai, mas sob a vigilância constante de um trio impiedoso de mulheres, a modorrenta criança não tem paz. Sua irmã, Marion, a mãe, e Magri, uma robusta enfermeira austríaca já com idade para se aposentar, procuram ocupá-lo e estimulá-lo o tempo todo. Mas Charles é um predestinado ao fracasso. Desde as suas primeiras imagens intrauterinas, o pediatra, apontando para a tela de ultrassom com um certo desdém, diagnostica: Votre enfant est avachi, ou seja, seu filho é um molenga, ou algo assim. Charles está fadado a não ser ninguém. Assim começa Me Vie Parallèle, Minhas Vidas Paralelas, de 2023, o romance que eu passei a comentar, vencedor do prêmio de melhor romance francês da Rentrée Littéraire d'Hiver de 23. As citações a partir de agora, eu vou ler uma tradução minha delas. Esse é o incipit, o início do romance. Desde que me lembro, nunca quis outra coisa senão não fazer nada. Das profundezas da minha memória intrauterina, percebo apenas uma evidência que se impôs com força e já apagou todos os outros traços de meu ser mal desabrochado. A preguiça apagou todos os meus gestos. Mergulhado no ventre de minha mãe, reservei os poucos neurônios que se banhavam em meu crânio, ainda mole, para um único propósito. Eu queria escapar a qualquer esforço que não fosse necessário para a minha estrita sobrevivência, e eu não desejava nada tão ardentemente. Depois de ter penosamente feito seus deveres escolares sob a vigilância prestimosa, porém firme de Magri, momentaneamente a salvo da patrulha inquisitorial de sua irmã, o pequeno Charles era colocado sentado no sofá da sala de estar, onde a babá passava a ler histórias infantis para ele. Colado a ela, Charles tinha finalmente o seu momento de paz, compensando assim as horas de agitação que a rotina familiar lhe havia imposto. Essa é uma experiência chave em sua vida, por eles descrita como le plus grand bonheur de mon existence, mais aussi ma malédiction la plus ténace. A maior felicidade da sua existência era também a sua maldição mais duradoura. Ao colocar um pé na imaginação, a criança depositava o primeiro tijolo, a pedra de toque das Milliers de Vies Parallèles,
que je m'inventerai plus tard pour échapper à l'ennui et aux efforts nécessaires pour me bâtir une véritable existence. Inspirado pela literatura, Charles inventaria mais tarde, para escapar dos esforços necessários para construir uma existência real, uma diversidade de vidas paralelas. Sem saber, a experiente Magritte plantava no pequeno a semente de sua ociosidade e o gosto por uma cultivada solidão. Para fugir aos jogos sociais, às atividades caseiras e aos esportes, ainda muito novo, Charles tornara-se um mestre no disfarce das próprias emoções. Para zelar pelo seu conforto, o rapaz precisava ser invisível, passar despercebido a seus professores. Je voulais passer inaperçu, être invisible. Je voulais qu'on m'oubliait pour m'oublier à mon tour. Com amargura, o narrador personagem em primeira pessoa, já maduro, conclui que queria ser esquecido para se esquecer a si mesmo. Os ensinamentos de Magritte lhe dão vantagem com relação aos colegas. Charles rapidamente aprende a lidar com os códigos escolares e se torna o melhor aluno da turma. Tímido e preguiçoso, o esperto menino encontra uma maneira de conservar o seu desprendimento da vida concreta. Mesmo a lassidão exige sabedoria, e Charles, com os seus mundos fictícios, torna-se um inadaptado singular. As suas peles imaginárias são o seu modo íntimo de escapar da estreiteza do seu corpo e da hostilidade dos colegas. Não que ele estivesse a salvo dos abusos. O universo infantil pode ser tão ou mais cruel do que a vida dos adultos. E as mais de 500 páginas que compõem o romance de estreia de Julien Leclerc são, em grande parte, constituídas por um verdadeiro calvário, uma série desses tristes excessos e do fracasso de seu protagonista frente a frente com a realidade. Os acordes cômicos do livro, presentes no patetismo de suas inumeráveis e carregadas cenas, são abafados pela causticidade das experiências, pela acerbidade das emoções, que o convívio dos mais fortes com os mais fracos é capaz de despertar. Estruturado em torno de uma personagem que vivencia e, em seguida, rumina as próprias frustrações, Ma Vie Parallèle é um romance com um tom disfarçadamente cômico. Um romance, na verdade, de fundo traumático, que ao percorrer a infância, a fase escolar, a faculdade, o primeiro amor ou o primeiro emprego de seu anti-herói, pode ser definido como uma paródia de um romance de formação. Do estágio intrauterino à idade adulta, há surpreendentemente pouquíssima evolução em Charles Dubois. A exemplo de Bernardo Soares, que humildemente se considera um dos grandes homens da inação, Charles, seu irmão espiritual, se recusa a todo movimento de protesto. Conforme a discutível tática adotada por ele, o bullying de seus algozes terminaria por se eclipsar diante da ausência de reação. No horizonte que se desenha diante de si, o jovem entende que é preciso disfarçar a angústia e fingir desapego, mesmo quando humilhado. A sua vantagem em comparação com os poucos amigos que faz ao longo da vida são esses misteriosos outros eus, os indivíduos fictícios a quem ele pode recorrer para aplacar a ansiedade do indivíduo real. Assim, a sua vicária realidade secreta é um lenitivo para sua miséria humana. As vidas paralelas de Charles, expressão título do romance, encontram analogia em dezenas de páginas do livro do Desassossego. Uma delas é especialmente sugestiva devido ao uso de uma expressão similar, vidas alheias. Diz Bernardo Soares: feliz quem abdica de sua personalidade pela imaginação e se deleita na contemplação das vidas alheias.
A ponderação de Soares cairia bem a Dubois, justamente porque nenhum nem outro são capazes de abdicar da própria personalidade. As vidas paralelas inventadas por esse habitante das sombras resultam de sua propension à la rêverie. Como elas surgiram e em que elas consistem? A passagem a seguir deve causar certo déjà vu em leitores de Pessoa. Eu leio uma passagem do romance. Desde os 5 ou 6 anos de idade, eu já poderia parar por aqui, vocês já imaginam. E provavelmente antes, de uma maneira mais vaga, eu inventei alter egos, que no fundo do meu cérebro foram usados para reviver os eventos dos meus dias. Esses outros eu mesmo tinham 1000 qualidades que eu não possuía e, entre todas, uma que eu os invejava em particular. Eles não eram tímidos. Mais propriamente do que uma fuga da realidade, o sonho opera no início como seu retificador para Charles. Ele corrige o vivido a partir das suas conveniências. Repare-se que o jovem personagem não vive uma outra vida, mas a mesma vida sem as frustrações, sem a derrota final. Em sonho, Charles pode, afinal, sair-se vitorioso. Em sonho, por exemplo, Charles tem uma voz grave e imponente. Fruto de sua imaginação, essas vidas paralelas são constantemente lembradas ao longo do romance. Apesar disso, elas são muito pouco exploradas. E esse é, sem dúvida, um aspecto decepcionante desse romance, o fato da narrativa não fazer realmente jus ao título. Entendemos que as vidas paralelas são o modo que o personagem encontra de aliviar as frustrações e de preencher as suas lacunas. Não demora para que seus alter egos ganhem nomes e sobrenomes, por vezes muito próximos aos seus, e que eles passem a estabelecer longas sessões de conversa consigo. Mas, infelizmente, não temos acesso a esse potencialmente rico colóquio. Somos brevemente apresentados a 3 deles, e não mais aparecerão ao longo do romance. Sasha é um misterioso órfão russo com um humor devastador. Paulo é um rapaz corpulento que vive com a mãe italiana e aproveita da liberdade que ela lhe concede para vagar pela cidade noite adentro. E Charlie é filho de diplomatas, um rapaz de tez bronzeada que viveu com os pais por toda a África e conta saborosas histórias de suas aventuras. Nesses arranjos imaginários, a figura paterna não representa mais do que uma vaga ausência, tal como se sucede com Charles. Não por acaso ficamos sabendo que a maior parte de seus duplos é também órfã de pai. Considerando bem, Sasha, Paulo e Charlie são os Césares que Soares pôde ser em imaginação ali na Rua dos Douradores. No entanto, distante do homem culto e cultivado que foi Bernardo Soares, a vida imaginária de Charles Dubois é destituída de contornos estéticos. Uma distinção importante entre essas obras está em considerar que no livro do Desassossego não é propriamente o sonho, mas sim a reflexão sobre o sonho que nobilita o hábito de sonhar. À medida que se aproxima de Arnaud, um jovem xenófobo e racista, Charles, que é antirracista por conforto ideológico, se dá conta de sua homossexualité latente. Ele se recusará a aceitar essa inclinação, a qual permanecerá nas sombras por todo o romance. O amigo está interessado em uma colega de escola. Seu nome é Lydie Duval. Lídia, em português. Arnaud pede a Charles que lhe escreva uma cena, uma delirante orgia da qual a garota faça parte. Charles é então tomado por uma espécie de fièvre artistique. Já ouviram falar disso? E instalado no escritório de seu falecido pai,
redige o texto quase de uma só vez, dir-se-ia que num jato. Esse êxtase criativo é, afinal, muito pessoano, mas, ao mesmo tempo, essa sexualidade sem lavagem, que é a sexualidade de Charles, nausearia Bernardo Soares. Estamos em 1994, ano da morte de Kurt Cobain. Charles se tornou um adolescente sem vigor, improdutivo, defensor da lei do menor esforço, estupidamente entregue aos prazeres melancólicos que a masturbação e a televisão são capazes de proporcionar. A certa altura, seu melhor amigo, referido como o Grand Grec, por quem Charles apresenta uma evidente queda, morre num acidente automobilístico e ele é incapaz de ter qualquer reação, não chegando sequer a ir ao seu enterro. A miséria de sua existência está estritamente ligada a essa vergonhosa letargia. Chegamos a 1998, ano da Copa do Mundo da França, e Charles ingressou na universidade, local que ele mal chega a frequentar. Sua mãe está morta. 2 semanas depois, a França bate o Brasil e ganha a Copa do Mundo. Isso é muito duro. Charles passa os dias na casa vazia, de olhos vidrados no televisor, em completa loucura midiática e vazio emocional. Durante um ano inteiro, sua vida se resumirá a isso. Escondido no quarto ou jogado no sofá da sala de TV, ele desperdiça sua juventude. Até que o rapaz tem uma de suas estranhas, certamente mais do que isso, tem uma de suas contraditórias ideias. Charles decide entrar para o exército. Não é nada mais contraditório do que um sujeito como ele querer entrar para o exército, né? Para um amante do dolce far niente, a disciplina militar não é exatamente o paraíso, mas o romance de Le Cherrat é feito de alguns contrassensos. Essa entrada no exército, no entanto, é fulcral para toda a estrutura do romance. Trajando uma farda, eis que numa noite de maior disposição, Charles vai parar na pequena biblioteca do quartel, onde esbarra com um livro cujo título o atrai. Estamos exatamente na metade de Me Vie Parallèle, quando nos deparamos com a seguinte passagem. E vocês podem imaginar como foi para mim isso ali, lendo o livro, assim, eu fiquei arrepiado. Era o livro do desassossego de um certo pessoa. O autor e o título eram absolutamente desconhecidos para mim, mas movido por uma curiosidade inesperada, comecei a folhear este livro, depois levei-o comigo para lê-lo mais à vontade. Meu olhar então captou uma série de pensamentos que estavam esperando por mim há anos, sem saber. O leitor de Pessoa que se interessar pelo romance de Le Cherrat certamente terá surpreendido, ao atingir este ponto da leitura, coincidências de caracterização que o aproximam do livro do Desassossego. Mas ele o fará situando Bernardo Soares lado a lado com outras personagens. A meu ver, a intertextualidade se estabelece também nitidamente com pelo menos 2 outras figuras ficcionais. Antoine Roquentin, o desprendido historiador da náusea de Sartre, cuja vida ganha novo sentido após a descoberta da arte, e, claro, Oblomov, o célebre personagem que mal consegue sair do próprio leito, homônimo do romance mais conhecido de Goncharov. O oblomovismo de Charles é muito patente. Mas ao se deparar com a citação acima, a citação que eu fiz do livro do Desassossego, esse leitor será tomado por certo frisson. Afinal, nem Roquentin, nem Oblomov dão as caras no romance. A presença do livro do Desassossego no corpo da narrativa de Le Cherrat revela que as similaridades entre os dois anti-heróis não são eventualidades de caracterização. Na verdade, elas compõem um plano de escrita do escritor.
Qual é o impacto do livro do Desassossego sobre Charles? Trata-se de um arrebatamento. Tamanha é a sua identificação com o que lê, que ele sente que muitas de suas linhas poderiam ter sido escritas por ele próprio. O jovem leitor se sente legitimado por Bernardo Soares. A moral dos desajustados encontrara a forma justa e o fundamento sólido. No livro do Desassossego, Charles não descobria um novo mundo, mas o próprio mundo renovado. Ele diz assim, eu vou ler em português: alguém, eu não sabia nada sobre este pessoa na altura, parecia ter vivido a minha vida e captado todos os meus sentimentos. É a própria literatura, nesse momento, que, ao liberar as tensões reprimidas do leitor, se revela com o seu poder catártico. Charles diz assim: pela primeira vez na minha vida, compreendi o poder mágico da leitura, aquela ideia essencial de uma voz que fala no seu ouvido e o domina com a sua clareza reveladora. Charles, em suas próprias palavras, havia contraído o vírus da leitura. A última citação feita do livro do Desassossego, a última citação que se faz no romance, mobiliza um aspecto da ascendência de Charles, fazendo com que ele se sinta iluminado, e que tem diretamente a ver com o título da minha fala, que é a seguinte: ser major reformado parece-me uma coisa ideal. É pena não se poder ter sido eternamente apenas major reformado. Citação do livro do Desassossego. Extasiado diante dessa passagem, pela evocação que ela suscita de seu falecido pai, que era militar, né? Charles conclui: no meio deste livro de Pessoa, nesta improvável biblioteca de um quartel militar do Jura, tinha finalmente encontrado uma resposta para as minhas perguntas de infância e uma forma de entusiasmar meu futuro. Eu também queria ser um major reformado. Moi aussi, je voulais être un major à la retraite. A certa altura da narrativa, após um período de recesso, Charles desencadeia novamente suas vidas paralelas, agora chamadas pela linguagem de Pessoa e sua lucidez poética, nas palavras do próprio Charles. E, segundo as palavras do empolgado leitor, sublimadas pela beleza e pela inteligência. Mas, como sabemos, Charles não é disciplinado, e depois de uma dúzia de mergulhos no mundo de Pessoa, ele coloca o livro de volta na estante. O tanto que lera já bastava. Também não surpreende que Charles não demonstre a menor vocação para a vida militar. A dispensa do exército deitará por terra sua aspiração maior de se tornar um major aposentado. Quer dizer, ele queria entrar já para se aposentar, evidente. Ele se instalará num hotel barato, no 18º arrondissement, e em pouco tempo arrumará um novo emprego. Mas a partir dessa porta aberta por Pessoa, ele será capaz de ler o que aparecer em sua frente. Ler se tornara sua nova estratégia de fuga. Depois de 250 páginas, a condução dos acontecimentos até a descoberta da leitura alimenta a expectativa no leitor, né, de que haja uma reviravolta na narrativa. A exemplo do que revelam os cadernos de Roquentin, do Sartre, né, a respeito do efeito da arte sobre a sua náusea, subitamente aplacada, por exemplo, pela audição de Some of These Days, na voz de Ella Fitzgerald, esperamos que um novo Charles Dubois surja a partir dessa nova e riquíssima tábua de salvação. Mas não é isso que acontece. Como tudo em sua vida, a literatura será um passatempo passageiro. Essa é a opção estrutural mais discutível, a meu ver, de Lecherrat, não só porque o seu romance, obrigado, não segue pelo promissor caminho aberto por ele, mas porque, consideradas as múltiplas desventuras que se sucedem com seu protagonista, revela uma preferência, e é uma questão de gosto mesmo, uma preferência pelo macarrônico, ou seja, pela gargalhada cômica, em detrimento daquela sutileza humorística que anteriormente servira para caracterizar Charles Dubois. Lecherrat não escreveu Me Vie Parallèle para os leitores de Pessoa. Muito menos o seu romance se propõe a interpretar o livro anterior.
Lecherrat não pretende atender a demandas tão específicas. Deixemo-lo à vontade para fazer o que bem entender. Mas o livro do Desassossego se apresenta como a mais importante de suas referências, seja pela posição que ocupa na arquitetura do romance, seja para a construção de sua personagem. Essa apropriação, no entanto, é livre de compromissos. Podemos caracterizá-la como banal ou como redutora, já que o interesse despertado por Soares se deve à excepcionalidade do que ele diz e pensa, ao passo que o interesse que desperta o vegetativo Charles é o que se sucede consigo e não o que ele diz. Também se poderá afirmar, por exemplo, que enquanto o desassossego é um conceito abissal e decisivo na obra de Pessoa, a ponto de extravasar os limites da própria obra do Pessoa, a noção de vidas paralelas é ainda apenas embrionária, a meu ver, no romance. Mas, se o fizermos, teremos que nos perguntar que apropriação de uma obra de Pessoa está a salvo do risco da banalidade. Portanto, trazer Me Vie Parallèle para o debate dentro dos círculos pessoanos é, antes de tudo, um modo de compreender esse romance como uma nova e inusitada paródia de Bernardo Soares na cena contemporânea. Obrigado. Muito obrigada, Caio. Antes de passar a palavra a todas as pessoas que quiserem intervir, eu gostava de informar que, uma vez que se falou aqui do professor Fernando Martinho, falou o Federico, e falou de alguns ensaios dele sobre a Sofia, no ano passado foi publicado um livro chamado Aspectos do Legado Pessoano, que reúne justamente alguns, não são todos, mas alguns dos ensaios, creio que são 18, ensaios dispersos do professor Fernando Martinho, portanto, suponho que esta informação interessa aos pessoas presentes. Está aqui a autora do prefácio, a professora Paula Mourão, que no ano passado, em setembro, na Feira do Livro, também fez a apresentação do livro. É só isso, e então eu passo a palavra às pessoas que queiram intervir da forma que acharem melhor. Eu devo dizer que gostei muito desta mesa porque tocam uma questão que eu acho que é das mais interessantes na literatura e é que torna a literatura mais dinâmica. Uma das que torna a literatura mais dinâmica, que é a recepção. Se posso falar assim nestes termos, um termo muito geral, eu achei muitíssimo interessante. Alguém quer intervir? Primeiro eu queria cumprimentar os três pelas falas tão estimulantes. E bom, na verdade eu levantei a mão porque fiquei com medo do silêncio se instalar de maneira definitiva. E queria, na verdade, fazer uma pergunta para o Caio. Poderia perguntar lá fora, mas acho que aqui publicamente isso é interessante também. Essa sua última pergunta, acho que ela é uma pergunta muito fulcral. Repassa. Essa ideia de como escapar à banalidade, né? Aí eu esqueci o verbo, ao incorporar pessoa, ao se apropriar pessoa, né? Que é um risco que, por exemplo, Eugênio de Andrade correu. Quer dizer, aqueles versos tão famosos. E aí eu queria, Caio, se você puder falar um pouco mais, né? Porque você fez algumas pontuais ressalvas ao romance, né? Por exemplo, você falou em algum momento que ele tem um caráter um pouco decepcionante, né? Porque essa ideia das vidas paralelas, né? Ela parece muito estimulante para pensar a pessoa, né? Inclusive lembrando de uma das falas que já foi dita aqui no Congresso. E aí você diz, né, que o sonho dele é uma espécie de retificação do vivido, né? E não como exatamente uma fuga, né? Uma dimensão escapista. Mas talvez justamente por ser uma reinvenção do real que corrige o real, né, em uma única direção, talvez, ainda que pareça múltipla, né, me ocorreu que isso pudesse dar o caráter decepcionante, porque se de fato ele criasse um mundo que efetivamente fosse múltiplo e paralelo,
talvez pudesse deixar de ser escapista, né? Apesar de você não ter usado, você usou a expressão escapista para modalizá-la, né? Mas como um pouco depois você falou desse aspecto com algo um pouco decepcionante, eu fiquei me perguntando em que medida, se você pudesse falar um pouco mais a esse respeito, da forma como você achar melhor. Obrigado, Flávio. Ele não explora isso, né? O título do livro é Minhas Vidas Paralelas, mas aí você percorre assim muito do livro assim sem saber onde elas estão. E aí quando chega um momento ele apresenta os personagens, mas é basicamente isso que eu apresentei para vocês. O Paulo, o Sacha e o Charlie. O Charlie é o ortônimo, né? O Charles, né? Seria, né? Eles param por ali, ele apresenta, mas eles não voltam a circular pela vida dele. Então, o romance passa o tempo todo fazendo referência a essas vidas paralelas, essas tais vidas que o Charles tem, mas que, na verdade, elas não interferem no romance. Se ele não tivesse isso também, o romance... Então, estruturalmente, é fraco isso, né? Agora, o romance, assim, até metade é um romance, é muito bem escrito, ele tem esse fundo traumático, e para mim estava sendo um prazer. Depois ele vai ficando rocambolesco, fica um pouco uma comédia de erros, parece, sabe? Ele vai sendo escrito depois um pouco por acréscimo de situações, uma situação atrás da outra que vai dando errado, e situações absurdas, assim, que eu não vou contar nesse evento, porque eu vou contar em outro. Eu aprendi com os meus alunos a não dar spoiler de mim mesmo, sabe? Eu não entrego mais as coisas. Agora, o maior risco de se tratar de qualquer obra intertextual com relação à obra do Pessoa, num ambiente pessoano, como é esse evento, é ficar cobrando do autor algo que ele não se propôs a fazer, né? É injusto. Então, eu tomei muito cuidado ao dizer assim, ele não está além do Pessoa, né? Nós aqui é que estamos, né? Então, eu não vou cobrar dele isso. Assim como eu acho que não se devia cobrar isso do Saramago quando escreveu O Ano da Morte de Ricardo Reis, né? Os poemas do Reis ali no Saramago, no romance, eu não devo falar muito disso, senão eu vou começar a falar bastante, assim. Mas eles ficaram frouxos. Quando você lê as odes numa edição do Reis, elas são diferentes do que as odes lidas ali no romance. Por um motivo central. O Saramago roubou para si a ironia das odes. É o narrador que é irônico. Elas são aquilo que estão dizendo mesmo. Mas quando a gente lê num livro de odes do Ricardo Reis, elas têm sempre uma dupla dimensão autoral. O Reis não é só o Reis, é uma pessoa por trás. Tem duas vozes que falam o tempo inteiro. Enfim, mas isso só para dizer assim, como escapar, né? Você estava perguntando a banalidade. É muito difícil. Então, acho que nós é que temos que ler o que está escrito e não o que talvez a gente sonhe com que esteja escrito, né? Então, ele não faz a leitura do livro do Desassossego, mas é fundamental a presença do livro na arquitetura dessa paródia, né? Numa segunda etapa, assim, desse estudo que eu vou apresentar no evento que você mesmo está organizando, aliás, na semana que vem, aí eu vou aprofundar essa parte da leitura, mas eu queria, nesse aqui, me divertir mais, então ficar contando a história do Charles, que é demais isso, né? Tudo bem? Boa tarde. Eu sou professor investigador que dá comentário. Fernando Pessoa é uma pessoa que é muito importante e muito conhecida do mundo. É muito obras, é livros e mensagem. Mostrada a modernidade do país através da humanidade. A poema do Luís do Gamo. Então, Fernando Pessoa quer dizer que para Portugal faz modernidade. Muito modernidade e com humanidade. Não é por Portugal, porque é mundial, é livre de mensagem. Mensagem é muito importante. Se algumas ler de mensagem, dá modernidade, dá humanidade, dá muito livro, não através da literatura. Não! Para mim, como sociólogo da economia, é muito importante. Dá muita noção.
Dá muitas coisas do livro do Mensagem. Só o livro do Mensagem e traduzem muito do língua japonesa, do Oriente, de tudo. É muito importante. Do livro do Mensagem. É muito importante. Obrigado. Muito obrigada. Como não havia uma pergunta, foram comentários. Eu passo à professora Paula Mourão, se faz favor. Boa tarde a todos. Eu queria fazer um comentário em relação ao que os colegas disseram sobre Eugénio e sobre Sofia. E esse comentário é uma homenagem que faço neste momento ao professor Fernando Martinho, que a Serafina há pouco evocou e que não pode estar connosco, e também David Mourão Ferreira, cujos 10 anos da morte passam hoje. O que eu queria dizer é o seguinte: parece-me que resulta claro das vossas intervenções uma coisa que eu penso que é muito importante, mas que historicamente no século XX, na segunda metade do século XX, nem sempre foi importante. Foi mesmo rejeitada, que é a questão da leitura dos autores, considerando a história com H grande, considerá-los numa linhagem, termos que penso que quer a Sofia, quer o Eugénio de Andrade muito apreciariam, embora que eu me lembre, não tenham usado essa palavra diretamente. Porque já lá vai o tempo, graças aos deuses e à corte celeste, em que se pensava que os autores nasciam como cogumelos, e alguns até dizem que nasceram como cogumelos sozinhos, sem terem lido nada, e muito orgulhosos por não terem lido nada, não é? O que eu penso que é um absurdo, e uma prova de grande ignorância, porque os autores existem num eixo diacrónico e num eixo sincrónico, mesmo quando, como o Federico bem assinalou, mesmo quando o Eugénio de Andrade afirma tantas vezes que escreve de costas para o Pessoa, como aliás referiu expressamente. É que para se estar de costas para o Pessoa ou para qualquer momento da tradição, tem que se saber para que é que se está de costas. Tem que se ter lido para se saber que eu situo-me de uma forma diferente, mas venho dali, mas não quero pronunciar os nomes dos autores de que venho. Sendo, no entanto, para a crítica que trabalha sobre esses autores, claro, sim, vêm de outros autores e se relacionam com outros autores. Eu penso que isto é uma questão relevantíssima e importantíssima, e que já agora desse ponto de vista histórico ainda têm pelo menos mais uma extensão, que é a da capacidade de, ao longo das obras dos grandes autores, como são aqueles que aqui trataram, o Eugénio Andrade e a Sofia, terem o prazer do estudo e o prazer de se lembrarem de quando eram novos e descobriram as coisas. Eu acho que é impossível não lembrar, no caso do Eugénio Andrade, aquele texto muito bonito em que ele conta que, saindo da Biblioteca Nacional, porque penso que ambos citaram que o Eugénio Andrade leu o Pessoa e muitas outras coisas aqui na Biblioteca Nacional e também nas bibliotecas municipais. E quando se diz, e lá está a historicidade, que o Eugénio de Andrade copiava os poemas do Pessoa à mão, é preciso pensar que isso é anterior a qualquer forma de reprodução mecânica.
não é? Não havia fotocópias, essa coisa hoje esquecida, não é? Não havia fotocópias, não havia nada. Portanto, ou se vinham ler para os sítios, como as bibliotecas, não é? E se copiava à mão, o que, aliás, tem um efeito suplementar, que é o exercício, o treino da mão e o treino da memória, não é? Porque sabemos hoje que uma das coisas que acontece com as gerações mais novas é que não têm treino da memória. E, portanto, todas estas coisas passam um bocadinho ao lado. Mas a outra coisa, o tal texto que eu queria fazer uma menção explícita e que certamente os dois colegas bem se lembram e toda a gente nesta sala, é aquele texto lindíssimo do Eugênio de Andrade, saindo da Biblioteca Nacional, a pé para casa, que era para os lados da Estrela, se bem me lembro. O Eugênio de Andrade vai por dentro do Jardim da Estrela e vê num banco do Jardim da Estrela uns papéis que alguém deixou esquecidos e vai ver, e é uma lista de livros que um anónimo benemérito deixou-nos num banco do Jardim da Estrela, uma lista de livros de poetas. E o Eugênio diz, absolutamente maravilhado, que já conhecia quase todos, exceto um nome estranho, Camilo Peçanha, que no dia seguinte veio para a Biblioteca Nacional ler. Eu acho que isto é uma celebração do poder da leitura, do poder do reconhecimento da importância da leitura na aprendizagem também de um poeta. E, portanto, não estou a fazer nenhuma pergunta, é apenas um comentário que não resisti. Obrigada. Muito obrigada. Posso só uma... Desculpa, É realmente uma questão extraordinária esta, porque Eugênio sim, disse, eu encontrei aquela lista no Jardim da Estrela e fui à livraria barateira comprar o livro do Camilo Peçanha. Por acaso eu encontrei uma primeira edição desse livro na livraria Sá da Costa, estava à venda por 1.200 euros, não comprei. E é interessante dizer-se isso da genealogia, da linhagem, etc. Porque uma das coisas mais interessantes que a Eugênio faz, e que a Sofia também faz, são as listas, as enumerações de poetas que são os poetas dele. E nunca são numa linha assim, reta, são sempre Basho, Cavafis, Whitman e Dante, Claudel e outros. É sempre uma composição de uma paisagem literária que é muito específica, muito tão específica que não é fácil reconhecer essas influências. E a Sofia também. Tem outros aspectos, ela diz aquela coisa, né? Como diz o Ponge, só nos influencia o que se parece conosco, não? E ela conta esta leitura destes livros através do Cabral, do João Cabral, que lhe diz, não, porque não lês o Ponge, que é igual a ti, e ela vai descobrindo estas coisas. E depois a Sofia tem uma coisa curiosa, o autor sobre o qual mais escreve é Teixeira de Pascoais. Tem muitos ensaios sobre Teixeira de Pascoais e depois tem ensaios dedicados a autores que ela conhece e outros que ninguém conhece. Por exemplo, ela tem coisas dedicadas a Afonso Duarte, a Jorge de Sena, com grande paixão, com grande afeto, a Rui Sinati, ou a Patrice de la Tour du Pin, um poeta francês católico de que ela gostava muito. Ou então outras coisas que são Helena Oliveira, um poeta que ela conhece em Florença e do qual edita e prefacia um livro, As Sombras de Olinda. Portanto, é uma coisa, é uma vivência assim curiosa e é justamente, como diz a professora Paula Mourão, uma linhagem que eles traçam e na qual pertencem. É muito engraçado. Eu creio que agora temos que terminar porque
Rui. Hum, Já se avizinha a sessão seguinte e agradeço de novo a todos e foi um gosto ouvir estas estas palestras, comunicações, o que quiserem chamar, que eu achei maravilhosas e têm uma qualidade, foram muito informativas, que é uma coisa que às vezes falta no ensaio literário, é informação. E é bom haver informação. E nova. Muito obrigada. Boa tarde.